Aqui em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, ele está falando dos fundamentos. Fazer o fundamento da construção da casa. Porque quando a gente pensa que o povo vivia muito, o povo nômade, em tendas, as tendas têm as colunas centrais que eles fazem, mas também tem as cordas, aquelas que são laterais, para segurar. Tem as colunas centrais e tem aquelas que são auxiliares. Dependendo da terra, dependendo do local, se não é um local de muito vento, se é um local, um abrigo seguro, não é necessário tanto assim as colunas que vão assessorar. São necessárias as colunas centrais sempre. Por isso que ele está ensinando que temos que sempre firmar a nossa casa sobre a rocha. E é muito importante entender que quando alguém vê uma casa, não vê a estrutura, não dá. A gente só vê o que está acima. Então pode ser uma casa linda, bela, maravilhosa. Se não estiver bem estruturada, correm riscos. E nós já vimos catástrofes climáticas aí, quantas coisas aconteceram até aqui no nosso país, né? No Rio de Janeiro mesmo, nós vimos aquelas lindas casas, pousadas maravilhosas, em que foram destruídas pela chuva, pelo alagamento, né? Pelas terras que escorreram, enfim, casas maravilhosas, lindas, vistosas, mas não suportaram aqueles intempéries. Por isso que Jesus fala de alguém que constrói e pensa nisso, se firma. E nós vamos ver aqui, vou discorrer com vocês, que é tão importante que Jesus fala que todas as casas, ele dá duas características aqui, e essas casas passam por ventos, passam por momentos turbulentos. Então, quando alguém fala que no Evangelho não se tem momentos difíceis, turbulências, não está falando o que Jesus falou. Jesus falou que nós passaremos por isso. Mas ele fala para nós estarmos firmados. Firmados nele, firmados na rocha, na palavra, para que esse vento não nos destrua. E ele não está falando da perda de um bem material, ou até da vida física. Ele está falando do risco de perder a vida eterna, de perder a salvação. Olha o que diz aqui, capítulo 7, versículo 24, diz assim, ó: portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Só ouvir não adianta, ele fala, tem que ouvir e praticar. Aí ele fala, será semelhante ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Prudência. Vida cristã tem que ter prudência. Constrói a casa sobre a rocha. E ele fala o que pode acontecer. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Fala para o seu irmão assim, me ajuda aí, fala assim, prudência, meu irmão. Prudência. Tudo que nós fizermos, temos que ser prudentes. Prudência. E aí fala o segundo caso. Aquele que ouve as minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato. Então tem o prudente e tem o insensato. E ele fala aqui, o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Não são as mesmas intempéries do que ele fala da casa que está firmada? As mesmas coisas. A chuva, o rio que transborda, o vento forte, que vai sobre aquela casa. E diz que a casa cai. E grande foi a sua queda, porque estava firmada sobre a areia. Terminando Jesus de proferir essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com seu ensino, porque eles a ensinavam com quem tem autoridade, não como os mestres da lei.
Curve sua cabeça um instante. Senhor, nesta manhã, com base nessa palavra, fala, Senhor, nas nossas vidas, no nosso coração. Nós precisamos ouvir e compreender a sua palavra. Amém? Esse é um texto comum, né, de pregações. Tantas pessoas já pregaram sobre isso. Eu estava pensando, não basta chegar aqui e falar, firma a sua casa sobre a rocha, para você não cair. Não. Mas eu estava pensando, o que diz lá em 2 Timóteo, nós vamos ler daqui a pouco, que fala que haveria um tempo em que o amor de muitos se esfriariam. Haveria um tempo em que as coisas ficariam mais difíceis. Haveria um tempo que teria muitas catástrofes. E aí, se continuar a leitura, é filho contra pai, pai contra filho, tantas coisas, porque o amor se esfria, as pessoas ficam... o texto é lindo, e ele fala que as pessoas ficariam mais orgulhosas, mais isoladas, pessoas ficariam mais também ruins, né? Sem amor próprio, sem amor ao próximo, enfim. E esse texto fala que esse tempo chegaria. E eu acredito que nós já estamos nesse tempo. Um tempo em que as coisas são difíceis. São tantas notícias que surgem, notícias que nos deixam assim, e todo mundo fala, até quem não acredita em Deus, acaba falando, olha, é o fim dos tempos mesmo, porque tudo que tem acontecido é realmente muito difícil. E lógico que nesses tempos, a prudência deve ser maior. E nós vivemos nesse tempo. Sabe que quando alguém vai construir, um engenheiro, ele tem que analisar o lugar. Não só engenheiro, qualquer construtor. Eu lembro muito bem, quando o seu Lelinho, ele estava construindo aqui no litoral, e a gente foi para lá, para o litoral, e ele estava construindo, nós chegamos lá e eles estavam cavando, e aí ele me chamou, ele me trata muito bem, uma pessoa amorosa, maravilhosa. Aí ele me chamou e começou a me explicar, falou, olha aqui, ó, a gente faz o concreto, mas não põe água, porque aqui já tudo tem água, onde cava e sai a água. E ele mostrando as técnicas para construir lá, totalmente diferente de quem constrói aqui, porque lá o solo é muito arenoso, só muita areia. Então ele está falando dos detalhes da construção daquele lugar, que é diferente, e tem que se prestar atenção aos detalhes. Se alguém for lá sem experiência, vai construir uma casa, e corre o risco quem estiver naquela casa, que ela pode cair, pode ruir, porque não é como construir num solo firme, como nós temos aqui em São Paulo, né, na capital, mas lá no litoral não é diferente. E eu estava lendo também, os engenheiros que vão construir no Japão, e a gente ouve muito falar sobre isso, e realmente são construções que precisam de uma estrutura diferente, não dá para ser como nos outros países, porque lá tem terremotos gigantescos, que o prédio treme, a estrutura treme mesmo. Então lá eles têm muitas tecnologias na área da construção civil, até chegando a ter amortecedores que são eletrônicos. Quando o vento forte bate, eles são eletrônicos, então eles conseguem fazer com que o prédio se mova de acordo à pressão do vento. E o cálculo é maravilhoso, tem o vento horizontal, vento diagonal. Eles sabem e precisam, dependendo da condição, daquele terremoto que vem, daquele tsunami, ou seja lá qual for a catástrofe que vem, eles conseguem programar para que o prédio tenha a sua mobilidade e não caia. E isso salvou milhares e milhares de pessoas até hoje. E os prédios que não conseguem ter uma tecnologia tão cara, eles colocam amortecedores de mola e conseguem também resistir àquele tipo de intempéries. E eu comecei a pensar, nossa vida também é assim. Não é como vivemos no passado, não é. Nós temos que analisar. A prudência tem que ser maior. Olha, temos que ter uma firmeza em Deus para não cairmos, para não desistirmos, porque tudo tem avançado e não é novidade. A Bíblia já anunciava tudo isso, e nós somos gerações que vivemos nos últimos tempos.
E nós temos que analisar o tipo de solo para construir, para erguer a nossa casa, a nossa vida. Isso falando-se espiritualmente. Quando o terreno é arenoso, eu tenho que cavar mais fundo, até encontrar rocha, até encontrar o que está firme ali, para que eu faça a minha estrutura. Dependendo do terreno, tem que cavar mesmo. Não pode ser superficial. E a época em que nós vivemos é isso. É um terreno arenoso. As intempéries acontecem muito. O vento sopra, os rios transbordam. Isso tudo tem acontecido na vida cristã, porque há sempre levantes e ocorrerão mesmo, e muito mais. Mas Jesus diz que aquele que é prudente e faz a casa na rocha, Jesus que disse isso, não foi um profeta, não foi um sábio, nem alguém da lei, foi Jesus que disse isso. Quem firmar a casa na rocha, esse sim, ele terá a sua casa resistindo a esses intempéries. A casa não vai cair, mas aquele que pensa só na aparência, no que vão falar, quando ver a minha casa, vão falar que casa linda. E quando eu leio aqui, uma casa em terreno arenoso, construiu na areia, dá até para entender que é de frente para a praia, naquele lugar lindo, maravilhoso. Mas e a estrutura como está? É aquele que vive de aparência. Ele pensa, quer mostrar o que não é, quer ser o que não é. Ele vive de aparência, é uma vida superficial. Mas logo a verdade aparece e a casa cai. E Jesus fala que a queda é grande. Não é pequena não. A queda é grande. Olha lá, vamos abrir em 2 Timóteo. Vamos ver se vocês concordam comigo que o tempo que nós vivemos é esse. E nós temos que ter mais prudência, muito mais. 2 Timóteo, capítulo 3. O versículo 1 começa assim, ó. Sabe, porém, isto, 2 Timóteo, capítulo 3. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Tão difíceis os tempos? Então, prudência. Ser prudente. Tudo acontece para nos tirar da presença de Deus. O diabo não quer destruir sua casa. Você perde o seu carro. Pensa que é isso que ele está preocupado? Não. A luta é pelo que é eterno. Tirar sua salvação. Te tirar da presença de Deus. Quando fala em estrutura, quando fala em firmamento, só resistirá aquele que estiver na presença de Deus. Só. Firmado na palavra. Esse vai resistir. Jesus que disse, não sou eu. E diz assim, nos últimos tempos, se vocês concordam, olha o que vai surgir nos últimos tempos. Vamos ver se já estamos assim. Os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Quando alguém mata o pai e a mãe para pegar o dinheiro, é nessa condição que nós chegamos. E diz assim, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons. São pessoas que são caluniadoras. Eu vi uma história de uma mulher, ela casou com um homem, teve filhos, muito tempo casada, mas ela falou que sempre era obscura o que ele fazia, o que ele trabalha, e eles eram muito ricos. E depois ela descobriu que tudo era mentira. Tudo. O nome dele, a família que ele morava, tudo mentira. Ficou anos casado, tinha filhos e tudo mais. É o que nós estamos vivendo. Caluniadores. E aí diz aqui o versículo 4. Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-se também destes. É prudência, porque o terreno é um terreno arenoso. O momento em que estamos vivendo é um momento difícil, tem que se firmar. O vento vem,
o rio transborda. Olha, tudo isso, a chuva forte vem, são as lutas, são os momentos difíceis, isso virá. Mas nós temos que estar firmados. E não fique com medo não, porque aquele que está firmado, quando você está numa casa bem estruturada, e você sabe, essa casa tem estrutura, está firmada, começa o vento forte, aí você fala assim, misericórdia de quem mora numa casa que pode cair, o telhado vai voar, mas aqui eu sei que está firme, porque eu conheço a estrutura dessa casa. Você fica tranquilo, fica mais seguro. E assim também é a nossa vida espiritual. Se nós estamos firmados em Deus, não tem problema que o vento sopre, nós sabemos que vamos permanecer, porque nós não vamos permanecer com a nossa força, mas é Deus que está nos sustentando, é nele que nós estamos firmados, é nele que nós estamos abrigados, e aí sim, vem o vento, o rio transborda, a chuva forte vem, mas a casa permanece, porque está firmada em Deus, aleluia. E você concorda que estamos vivendo épocas, que temos que ter prudência, não dá para bater de frente com o diabo, não dá para se entregar aos prazeres do mundo, não dá. E o que está em jogo é a nossa vida espiritual. Por isso que temos que firmar em Deus. Firmar em Deus. Olha o que diz aqui: pessoas que são atraídas pelos prazeres. Ele prefere os prazeres em detrimento à presença de Deus. Está descrevendo aqui um terreno arenoso, um terreno pantanoso, em que afunda, cai, e a queda é grande. Jesus disse isso, a queda é grande, portanto tenha cuidado, muita prudência. Segundo Timóteo descreve isso. Segundo ponto é que quem constrói tem a pilastra central, e tem aquelas que são paralelas. As pilastras centrais, se você pensar numa tenda que eles montavam no deserto, as pilastras centrais, elas sempre tem que estar, independente do terreno. Monta-se aquela tenda e tem as centrais. Agora, quando chega num lugar que tem muito vento, o perigo é maior, aí sim tem aquelas que auxiliam. Aí eles colocam várias cordas, puxam as cordas, fixam no chão, amarram por todos os lados, para resistir melhor aquele vento, porque o lugar é perigoso. Em Deus, não dá para ser pilastras que são paralelas, não dá. Não dá para eu servir a Deus utilizando as minhas pilastras auxiliares. Eu preciso ter Deus na minha pilastra central, no centro da minha vida. Independente da condição do terreno, eu tenho que estar firmado em Deus. E tem pessoas que firmam a sua vida nos bens materiais, firma a sua vida em mostrar o que não é, firma a sua vida nos próprios prazeres, firma a sua vida em buscar posições, tantas coisas, a vida está firmada nisso, e apenas as colunas auxiliares, aí ele coloca em Deus, porque quando balança, aí ele corre para as auxiliares, eu tenho que amarrar melhor aqui, eu preciso puxar melhor aqui, aí é onde corre para Deus e fala, Deus me ajuda aqui, me ajuda ali, porque não está fácil, está difícil, está chegando um vento aí, e eu preciso resistir, porque está tendo a Deus como pilastras auxiliares, e isso não dá. Deus precisa ser a pilastra central da nossa vida. Jesus não está falando das cordas que as barracas puxam e amarram as tendas, ele está falando daquela pilastra que é firmada, que é central, em que sempre, independente do terreno, da condição, aleluia, independente se é rocha, se é areia, independente do que aconteça, eu permaneço diante de Deus, e se necessário for, eu vou cavar mais fundo, até chegar na terra firme, na rocha, aí eu vou firmar, aleluia, independente de quanto eu tenho que cavar, eu preciso fazer isso, aleluia, preciso. Tem uma história, e essa história, pelo que eu li, é real, que aconteceu em Nova York. Eles iam construir o maior prédio, talvez é um prédio de 59 andares, ele está lá ainda em Nova York. E aí, esse prédio, quase 300 metros de altura, prédio gigantesco. Eles fizeram um projeto maravilhoso, vamos construir, vai ser o marco da engenharia. E aí eles enroscaram numa igreja que não vendia de jeito nenhum terreno.
Eles ofereceram caminhões de dinheiro e a igreja falou: não, nós não queremos, nós não vamos sair daqui. Vende o terreno, só falta vocês para isso. Não, nós não vamos sair. A igreja realmente não vendeu. E aí eles tiveram uma outra ideia: vamos construir um prédio que não começa da base do chão, mas que esse prédio começa a mais de 30 metros de altura. Me parece que era 34 metros de altura que ia começar o prédio. Aí a igreja aceitou. Ah, vocês vão construir alto? Tudo bem. Constrói ao lado aqui, mas não vendeu o terreno. E aí foi realmente um desafio muito grande na época, porque eles não conseguiriam fazer as pilastras nas laterais, nas pontas. Teria que ser uma no meio só que era muito alto. Aí eles calcularam, fizeram, contrataram o melhor engenheiro da época, e eles fizeram todos os cálculos tal, e montaram o prédio com várias tecnologias, tudo, e fizeram o prédio. Inaugurou o prédio, aquela alegria. Parece que foi até em 1977. E aí depois, uma estudante de engenharia estava fazendo um estudo sobre aquele prédio, porque era o topo da engenharia. Aí ela calculou lá, junto com os demais, e falou: tem coisa errada, esse prédio vai cair. Fizeram coisa errada, esse prédio vai cair. E mostrou para outras pessoas, e realmente falou: se o cálculo é esse, está errado, perigoso. Aí ela entrou em contato com a empresa que construiu o prédio. Entrou em contato, falou: olha, eu vi os cálculos aqui, fiquei assustada, tal. E aí fizeram o quê? O engenheiro-chefe. Ele ouve aquilo, você imagina um cara, topo da engenharia, para que uma aluna está, né? Só que eles ficaram com a pulga atrás da orelha. Ele falou: se ela estiver certa, morrem milhares de pessoas. Eles falaram que o prédio ia cair e ia devastar até os que estão ao entorno. Até na época eles falaram que seria uma catástrofe, porque seria o efeito dominó. Ia cair aquele prédio e os demais prédios estavam ali em Nova York. Aí eles foram calcular. Quando eles calcularam, eles viram que realmente fizeram errado. Foram economizar, ao invés de solda, colocaram rebites, um monte de coisas que mudaram. E aí o engenheiro ficou desesperado. Pensou em suicídio, pensou em tantas coisas. E aí eles tiveram um plano: vamos tentar mexer na estrutura do prédio e reforçar a estrutura do prédio, ele funcionando. E aí chamaram os funcionários, e aí eles assinaram até um termo de sigilo, ninguém fala nada, porque seria algo assim, muito vergonhoso. E eles fizeram. E aí eu li essa história, e também ficou na minha mente, né? Pastor, tudo que lê vira sermão, gente. É uma coisa assim, né? Aí eu li essa história, e eu estava pensando, eles reforçaram a estrutura do prédio, eles soldaram onde tinham rebites, eles mexeram tudo, e aí ficou firme, porque tinha lá, o prédio tem ventos fortes, né? E lá, você sabe que acontecem muitas catástrofes, né? Muitos intempéries. E aí eles reforçaram o prédio, independente do vento horizontal, lateral, ele não ia cair, e deu certo, eles reforçaram. E aí eu fiquei pensando nisso. Como que Deus mexe na nossa estrutura após entregar a vida a Ele? Quando Nicodemos ouviu Jesus falar isso, tem que nascer de novo, ele falou: mas como que isso acontece? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e vou voltar como que é isso? Mas Ele mexe na nossa estrutura. Ele consegue edificar o prédio mesmo ele já estando erguido. Ele consegue firmar o prédio mesmo já estando erguido e firmado. Por isso que a vida cristã é mudança, gente. Deus mexe na nossa estrutura. Você percebe que vai mudando, a sua vida vai mudando, você vai ficando mais sensível, Deus vai te conduzindo por outros caminhos. O que você pensava, você não pensa mais, é quebra de paradigma. Tem coisas que nós pensávamos, falar isso é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, e agora começa a mudar, fala: olha, eu não sei mais ser assim, porque minha mente já está mudando, o meu coração está mudando, porque Ele mexe nas nossas vidas, nas nossas estruturas, porque Ele sabe que o vento forte vem, Ele sabe
que a chuva virá forte e Ele quer nos firmar. Ele trabalha conosco para nós resistirmos e não perdermos a nossa fé. Aleluia! Portanto, olha, a vida cristã é uma vida de transformação, é uma vida de mudança. Por isso que nessa manhã autoriza, assina o termo e fala: Jesus, pode mexer nas estruturas. Aleluia! Eu não quero mais ter o Senhor como minhas pilastras auxiliares. Eu quero o Senhor com a minha pilastra central, porque eu sei que o vento virá e não é na hora do vento que eu vou correr e te pedir socorro, mas na hora do vento eu vou estar seguro, abrigado. Aleluia! Porque eu sei que o Senhor tem me sustentado. Aleluias! Se nós estamos firmados nele, nós suportaremos. É isso que Jesus disse. Aleluia! Por isso que há tantas pessoas que se afastam, não aguenta, desvia e esmurece, porque está usando como pilastras auxiliares. Puxa uma corda que amarra, e aí o vento vem, vai caindo, vai amarrando. É sempre no improviso diante de Deus. Não dá. Ou serve a Deus ou não serve, ou entrega-se totalmente a Ele, ou não adianta. O vento virá e a tenda vai voar, a casa vai cair e nós não suportaremos. Aleluia! Só vai suportar se estiver firmado nele. É isso, é muito claro. Lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 5. Você deixa Deus mexer nas suas estruturas. Aleluia. Ah, como é gostoso, viu? Deixar Ele trabalhar nas nossas vidas. Deixar Ele agir. Aleluia. Assim como aquele prédio lá está com risco de queda. Aí Ele vem e age na nossa vida, para nós nos firmarmos. A palavra vai entrando no nosso coração, nós vamos ouvindo, tem que ouvir e praticar a palavra de Deus. Diz assim, ó, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura, está firmado, viu? O vento vem para todos. Tem diferença, está afirmado. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Está firmado nele. E agora a vida passa a ser diferente, porque há algo que nos move, que nos sustenta. Independente do que aconteça, se nós estamos em Cristo, aleluia, e somos nova criatura, nós estamos firmados. E é isso que Jesus está falando, uma geração que verdadeiramente está firmado nele, uma geração em que vai passar, sim, ele já sabia, por tantos intempéries, mas está firmado nele, aleluia. E aqui também em Gálatas, se você desejar, marque esses textos aí, todos esses textos mostram que a nossa vida está sendo mudada, transformada por ele, aleluia. Gálatas, acha aí em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20 de Gálatas. Aleluia. Diz assim, ó. Esse aqui até vou ver em outra versão, não sei se vai bater com o de vocês lá. Diz assim, ó: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha, fui crucificado, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Pessoa firmada. Cristo vive em mim. Lembra da passagem que o vento forte bateu no barco e os discípulos ficaram desesperados e eles chamaram Jesus, e aí Jesus sai lá e dá ordem para a tempestade: para, calma, e fica tudo tranquilo. Quando nós lemos esse texto, ó, eu vivo, sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, na hora do temporal, na hora do vento forte, ele vai dar ordem e o vento vai acalmar. Amém? A tempestade vai acalmar. E diz assim, ó: a vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé. Temos que viver pela fé. Fé em quem? No Filho de Deus. É fé em Jesus,
que me amou e se entregou por mim. Amém? Nos últimos dias, o terreno é arenoso. Nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. Nos últimos dias, homens são egoístas, são pessoas que enganam, mentem, tantas coisas que nós lemos lá. Isso nos últimos dias, mas vai permanecer, vai persistir aquele que está firmado em Deus, aquele que vive pela fé, aleluia, aquele que não tem a sua própria vida, mas está em Cristo, e sabe que independente do que aconteça, aleluia, ele está em Deus, aleluia. E para concluir essa mensagem, Nicodemos fala: Senhor, como eu vou nascer de novo? Como que é isso? Eu volto para o ventre da minha mãe e volto a nascer? Como que é isso? E aí Jesus fala que tem que nascer da palavra. Quem ouve a palavra e pratica é semelhante ao homem que construiu sobre a rocha. Então não é algo difícil de entender. Jesus traduz para nós algo tão complexo, uma luta espiritual que ocorre nos nossos tempos, nos nossos dias tão atuais, e Jesus revela para nós de uma forma tão simples de entender. Eu preciso ouvir e praticar a palavra de Deus, aleluia. Senão não tem outra saída, a minha casa vai cair, e aí é muito danoso, em nome de Jesus, aleluia. Nós precisamos nos abrigar na palavra de Deus. Igreja do Senhor, chegou o tempo de viver pela fé, chegou o tempo de ser abrigado em Deus, chegou o tempo de viver na presença dEle, chegou o tempo de abrir mão, aleluia, das nossas convicções e falar: Senhor, mexe na minha estrutura, muda o que precisa ser mudado, porque eu pensei que a areia era um lugar seguro para eu fazer minha casa, eu pensei que bastava eu puxar umas cordas laterais e fixar em ti, para que a minha casa não caísse, mas muda, porque quando o vento chegar, eu quero estar abrigado em ti, quando o dia mau chegar, eu quero estar na tua presença, aleluia, para que o vento não destrua a minha vida, a minha fé, a minha casa, a minha família, mas que eu fique sustentado em ti, aleluia. Só a palavra que nos firma. É isso, ouvir a palavra de Deus e crer que verdadeiramente estamos firmados nele, crer que ele vai voltar para nos buscar, crer que ele é um Deus que pode curar, pode libertar, pode transformar, ele pode todas as coisas. Eu preciso crer, aleluia, olhar para Ele. Eu não posso deixar que a frieza desse mundo entre no meu coração e eu passe a ser um caluniador, como diz que a tendência dos últimos dias é isso. Eu não posso ser alguém, aleluia, sem humanidade. Eu não posso ser alguém, aleluia, que faça coisas que desagradam a Deus e viva envolvido às paixões do mundo, aos prazeres da carne. Eu não posso ser isso, porque a palavra de Deus me ensina caminho diferente. Eu tenho que me afastar do pecado e eu tenho que me firmar em Deus. Eu tenho que abrigar em Deus as minhas estruturas, a minha vida, a minha concepção, as minhas decisões, as minhas escolhas precisam estar firmadas na palavra de Deus. Aí sim, pode soprar, pode fazer o que for para mim, pode se levantar invejosos, pode se levantar alguém contra você, nada acontecerá, porque você está firmado em Deus e Ele vai te sustentar, aleluia, em nome de Jesus. Esse sustento é para não perder a fé, não perder a salvação, para não desistir. Está com vontade de desistir? Se abriga na palavra de Deus, pede para o Espírito Santo, fala: me ajuda, eu quero mudar a estrutura, mas a casa já está pronta. Como que eu faço isso sem a casa cair? Como que eu mudo a pilastra central? Eu não quero mais que a pilastra central seja algo corruptível que vai passar. Eu quero que a pilastra central, aleluia, esteja em ti, Senhor. Como que eu mudo? Como que eu faço isso? Dá autorização para ele, assina o laudo da construção, entrega para o engenheiro que é Jesus e fala: vai, age, constrói, faz de acordo com o teu querer, mas eu quero viver diferente.
Não quero ter medo do vento, não quero ter medo da chuva, não quero ter medo do rio que transborda. Eu preciso estar firmado. Eu quero viver pela fé. Eu quero viver em ti. Eu quero ser mudado, transformado, independente da idade que eu tenha, do que eu penso. Eu quero ser mudado. Quero ter a sensação de como é ter uma casa firmada. E aí o vento sopra, mas eu estou abrigado na palavra de Deus. Para terminar, Salmo 119. Esse é o chavão, né? Não daria para deixar de fora. Diz assim, ó, Salmo 119, 105. Diz assim, ó. Você já andou num lugar muito escuro? Quando a gente anda num lugar escuro, uma das coisas que dá mais medo é você trupicar e cair. Porque você não sabe os obstáculos que tem à frente. Não sabe se tem buraco, não sabe se tem pedra. Não dá para saber o obstáculo. Quando você está num lugar totalmente escuro, não dá para saber. E a Bíblia diz que, em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Olha, quando você anda, lâmpada para os meus pés, os obstáculos, os buracos, eles ficam visíveis. E nós conseguimos observar. E o caminho que está à frente, ele está iluminado, então você consegue andar com mais segurança. A palavra de Deus nos dá segurança. Aquele que ouve e pratica. E não estou falando de algo utópico aqui, de você ter uma vida, como que é, totalmente voltado, vou copiar das pessoas, não. Você vai permitir Deus mudar a sua vida. Você vai ler a palavra e vai se enxergar nela. Quando você lê lâmpada para os meus pés, você vai ver que aquilo fala da sua vida. Porque mesmo nos momentos difíceis, você está andando com segurança. Porque Deus está te sustentando. Mesmo nos momentos mais adversos, você consegue avançar, porque Deus está te conduzindo. E aí o vento não tem poder e capacidade para destruir a sua vida, mas você está firmado nele. Amém? Nessa manhã, em nome de Jesus, com base nessa palavra, tenha segurança, se abrigue na fé. Eu não trouxe essa mensagem para fazer vocês ficarem com medo, não. É o inverso disso. Essa palavra é para nós ficarmos seguros. Porque Deus falando, se o vento soprar, se a chuva for forte, o rio transbordar, mesmo assim vocês ficarão seguros, porque estão firmados. Amém? Ele já dá logo o fechamento de tudo. Ele fala, a casa não vai cair, ela vai permanecer. Aleluia. Ele já dá a resposta antes da tempestade, antes do vento. Ele já está dando a resposta. A casa vai permanecer. Fique firme na palavra. Vai vivendo de acordo com a palavra de Deus. Ouve o que Deus te fala. Vai sendo guiado por ela. Vai sendo conduzido por ela. Coloca ela no teu coração. Não ouve o que as pessoas falam, não. Não olha para o mundo aí, não. Porque no mundo é aquilo que nós lemos lá em 2 Timóteo. Olha para Deus. Se firma em Deus. O que importa é o que Deus está falando, como Deus está agindo, porque o vento vem forte, e depois do vento da tempestade, a fé aumenta, porque nós falamos, olha, com vento desse, com uma tempestade dessa, a minha casa não se abalou, permaneceu firme, aleluia. Agora eu sei, não apenas de ouvir falar, mas de viver, eu sei que Deus está comigo, eu sei que Ele é real, verdadeiro, tem me sustentado, e eu sei que a palavra dele, aleluia, fala da minha vida, da própria vida, porque eu não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e nele eu sou nova criatura, em nome de Jesus, aleluia.